Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras concluídas nesse mês de janeiro de 2024. Foram 5 livros, começando com O Jovem, da Annie Ernaux. Eu sigo tentando ler os livros da Ernaux, né, essa autora francesa. Esse livro é minúsculo, né, ele tem 56 páginas, com tradução de Marília Garcia, né, esses livros que têm saído pela editora Fósforo. E aqui ela vai narrar a experiência dela de ter tido um relacionamento com um rapaz mais jovem, quando ela já estava na casa dos 50, ele era 30 anos mais novo, ou seja, tinha uns 20 e poucos, e as dinâmicas, né, as características desse relacionamento, as expectativas e decepções sociais quando viam eles juntos. Mas tem uma questão interessante aqui, que é uma certa mudança de dinâmica, né? Um livro dela que eu li no final do ano passado foi O Paixão Simples, que é um livro onde ela fala de um relacionamento amoroso que ela tinha enquanto mulher divorciada com um estrangeiro e como ela ficou totalmente rendida, né, a esse relacionamento, a esse amor, como foi uma paixão que destrambelhou ela bastante. E aqui a gente tem uma mudança no polo do poder, por ela ser mais velha. Então tem uma série de coisas, uma série de inquietações que ela já não vai ter por estar nesse relacionamento. É claro que tem preocupações diferentes, como, por exemplo, se pensar enquanto mulher numa disputa pela atenção desse rapaz em especial, que pode ter mulheres mais novas se ele quiser, né? Então essa comparação dela com as mulheres mais novas, mas numa série de maneiras, né? De uma série de maneiras, ela está numa posição de mais experiência de vida, e aí nesse sentido com um pouco mais de poder. Também me chama a atenção o fato de que ela praticamente nos confessa ter vivido essa experiência para poder escrever. Então é aquela coisa do tipo, não é só escrever o que se vive, mas é também viver coisas específicas para poder narrá-las, né? E é de uma honestidade tremenda a Annie Ernaux aí nesse sentido. Um outro livro que eu li é de uma outra autora francesa, Moderato Cantabile, da Marguerite Duras. Esse livro que saiu pela Relicário, deixa eu ver, eu acho que a tradução de Adriana Lisboa, né? Isso, tem saído essas traduções dela. Esse é um livro que eu nunca li. E esse é um livro da Duras que foi premiado, né? Muita gente o considera um dos melhores livros dela, se não o melhor. E ela vai contar uma história curiosa aqui. Esse livro ele tem bastante características daquilo que é conhecido como novo romance francês. Né? São romances mais elípticos, mais alusivos, não são histórias contadas de modo muito tradicional, não. E ela vai então contar a história dessa mulher, a Anne de Barrettes, eu não sei se é assim que diz o nome dela, que leva o seu filho para fazer aula de piano. Eles moram assim numa região de Bahia, né, de uma região próxima à praia. E ela leva esse filhinho dela pra fazer aula de piano e ele vai meio de má vontade. Moderato Cantabile é um movimento lá da peça que ele faz, que ele sempre teima em fazer errado ou fingir que esqueceu, algo do gênero. Que seria moderado e cantante, algo do gênero. E um dia eles estão lá na aula, a professora de piano sempre se irritando profundamente com esse menino, quando eles ouvem um grito, né, dentro da casa lá da tutora de piano, eles ouvem um grito horrível, um grito de mulher, assim, muito assustador. E depois, a Anne, essa personagem, vai tentar descobrir o que aconteceu. E ela vai descobrir que uma mulher foi assassinada num café que tem ali perto. Pelo seu amante. Ela foi assassinada pelo seu amante. E então ela começa, já que ela tem que levar o filho a essas aulas nesse lugar que fica próximo do bar, ela cria uma obsessão com aquele bar e ela começa a frequentar esse bar. E lá ela conhece um homem chamado Chauvin, que também parece um pouco obcecado com essa história. E Chauvin é um funcionário da empresa do marido dela, né? Então, de certo modo, ele a conhece, ela só o conhece ali no bar, mas ele já a conhece. Inclusive, já teria ido à sua casa num evento lá para funcionários. E aí, ela e esse Chauvin criam uma relação muito estranha, com diálogos muito estranhos, porque eles ficam meio que obcecados com essa história que aconteceu. Assim, eu já falei muito e não dá pra falar mais muita coisa, porque é um romance estranho. Os romances da Marguerite Duras, eles têm essa peculiaridade, essa estranheza. Mas assim, é um romance muito em torno
de certas coisas misteriosas, de certas obsessões misteriosas, mas também de um certo espelhamento, de repetições. Então ele tem falas muito repetitivas. Eu achei um livro muito interessante. Ela tem um outro livro que inspirou um filme que eu já assisti, eu não vou lembrar o título agora, que eu acho um livro bem mais difícil. Eu gosto muito do filme, mas também é um filme estranhíssimo, mas é um texto bem mais difícil, é um texto de diálogos. A Marguerite Duras, ela tinha esse objetivo de transmitir o silêncio na literatura, né? Então é uma literatura muito particular nesse sentido, porque os diálogos são muito estranhos, às vezes eles são muito repetitivos, você não sabe se os personagens estão falando a mesma coisa, e eles ficam ali às voltas com aquelas questões, né? Tem sempre um quê de como se os personagens tivessem ficado emperrados ali numa determinada questão, sabe? Eu acho muitíssimo interessante. Mas é essa literatura de uma inquietação, né? Ela causa um estranhamento. Depois eu li o Sombras Longas da Patrícia Lavelli. Eu fui no lançamento de um livro aqui na Blux, que é um outro livro, que é uma reunião de ensaios sobre poesia e filosofia, sobre essa relação. E a Patrícia Lavelli é uma das autoras, então ela estava lá na mesa. A mesa tinha uns 5 autores, dentre os quais a Patrícia Lavelli. E ela comenta, num determinado momento, o seu último livro de poemas, que é esse. E ele estava lá na livraria, eu aproveitei para folhear e já fiquei muito interessada. Uma das coisas que mais me interessou foi exatamente o fato de que é um livro com imagens. Então, ele tem pinturas, né? Aqui a gente tem uma pintura da Artemisia Gentileschi. Ela tem essas pinturas de cavernas. Eu nunca lembro quais exatamente são as cavernas, porque tem na França e tem na América Latina também, né? Eu acabo me confundindo. Tem fotografias da Vivian Maier, que é uma fotógrafa que também me intriga bastante, porque ela foi conhecida póstumamente, né? Ela tirou muitas fotos e teve muitos dos seus filmes guardados, sem revelar, e esses filmes foram descobertos em um determinado momento, e ela fez uma quantidade enorme, não só de fotos, mas de autorretratos, e ela era uma excelente fotógrafa. A Patrícia aqui faz uma série de éfrases, que são poemas que descrevem imagens, ou que aludem a imagens, que se referem a imagens, então ela vai fazer poemas que dialogam com essas imagens que eu falei que tem, nesses quadros, essas pinturas ou fotografias. E a gente pode dizer que é um livro de poemas um tanto quanto filosófico, ele é um pouco ensaístico. E ele reflete sobre figuras femininas, artistas femininas e sobre a noção do feminino, de autoria nas obras de arte, com a intenção de repensar e, de certo modo, desafiar a visão canônica. E ela faz isso muito bem, tem poemas aqui que são lindíssimos. Ela faz um trabalho também muito interessante com as formas, então ela vai trabalhar sonetos e vai subverter as regras dos sonetos. Eu separei para ler um poema de que eu gosto muito, em que ela vai dialogar com essa imagem da Capela Sistina, né, a imagem do Michelangelo. Eu achei esse poema belíssimo e ele é assim: A origem do mundo. Na interpretação dos sonhos, Freud evoca um ponto onde todo sonho é insondável. Um umbigo, por assim dizer, seu ponto de contato com o desconhecido. No teto da Capela Sistina, a origem é uma imagem conforme aos cânones mais conservadores, do sonho que assimila criação e criatura em duas figuras masculinas. Tal imagem e semelhança já foi até contestada, se é que uma imagem pode contestar outra imagem. Por analogia de semelhança, mas no afresco de Michelangelo, um ponto permanece aberto ao insondável. No ventre do homem é bem visível, mas também, sob a túnica branca de Deus, transparente reentrância a sombra, vértice, vórtice e vertigem. De uma outra origem? Cicatriz da ligação com o mito mais antigo, ou ponto de contato com aquilo que na representação de toda origem tem um vago air de famille, mesmo se de si desconhecido. Com aquele quadro de Courbet, o que intriga na imagem de Deus é seu umbigo. Então ela vai aqui contestar a visão canônica da origem, mostrando essa imagem onde a gente tem o homem e Deus, mas debaixo da túnica de Deus a gente entrevê o umbigo de Deus. E o umbigo só tem aqueles nascidos, né? Nascidos. Então, achei bem a inquietação, bem a provocação muito interessante, muito bem sacada desse livro. A Patrícia Lavelli é professora da PUC, né? Então aqui tem uma foto dela. Gostei bastante desse livro. Em seguida eu li um outro livro que também tem bastante a ver com arte e já está resenhado no canal, que é O Mundo em Chamas, da Tsiri Hustvedt.
É o segundo livro dela que eu leio. A Ciri é uma autora norte-americana e ela vai fazer um experimento muito interessante aqui com esse livro. O livro simula ser um outro livro, ele simula ser uma compilação, um perfil biográfico de uma autora, de uma artista, na verdade, que teria morrido na época da organização, então, desse livro. E ela teria feito um experimento, percebido que as pessoas não iam reparar nas suas obras se ela as atribuísse a si própria. Então ela decide criar 3 obras de arte, atribuí-las a máscaras masculinas, em acordo com artistas que existiam. E esses artistas, então, assumem a autoria da sua obra. O plano dela não vai exatamente acontecer como ela gostaria, mas o romance é muito interessante. É um romance polifônico, porque ele é composto de textos e entrevistas e depoimentos de diferentes pessoas, pessoas da família dela, pessoas que conviveram com ela, artistas, resenhistas das tais obras de arte. E a Ciri maneja muito bem essa polifonia, porque ela consegue criar distinção entre a voz dos personagens e criar ali uma espécie de cena artística nova-iorquina muito vibrante, muito real, inclusive nos seus problemas. Eu adoro que nenhum personagem aqui é idealizado, nem a protagonista, nem essa artista que se vê como um gênio e que tem pretensões e que procura ali, tem esse plano, vou desmascarar o mundo das artes. Mas não só isso, ela também tem pretensões teóricas em relação a teorias da percepção. Então, como o ser humano percebe certas coisas, como ele avalia certas coisas, essas avaliações são isentas, elas são influenciadas pelo contexto, pela história, por quem essas pessoas que avaliam acham que é o autor do que elas estão avaliando. Então, existe toda essa rede aí intricada. A personagem acaba sendo uma personagem bem complexa, muito bem construída. Eu adorei o livro. Como ele tá resenhado, vou deixar o link aí para quem quiser acompanhar. E o terceiro livro, que é um quadrinho, também tem a ver com arte, de certo modo, que é o Asterios Polyp. Há algum tempo atrás, eu pedi no Instagram que vocês me indicassem aqueles quadrinhos arrebatadores, sabe? Aqueles quadrinhos que a gente lê, que a gente ama, que a gente quer abraçar. E dentre as muitas indicações estava esse, cujo autor é David Mazzucchelli. Nunca tinha visto nada dele. Esse quadrinho saiu pelo Quadrinhos na Companhia. E o quadrinho, do ponto de vista dos desenhos, ele é realmente muito bonito, muito intrigante. Eu acho que, porém, eu não me identifiquei muito com a história nem com o personagem. Né? Expectativas foram criadas, não foram atendidas. É a história do homem que leva esse nome, né? O Asterios, e ele é um arquiteto que tem grandes projetos, mas eles não foram nunca realizados, né? Ele fala isso, uma espécie de arquiteto de papel, eu acho o nome. E aí, ele é uma pessoa muito autocentrada. É uma pessoa que acha que ele sabe tudo, que ele é o rei da razão, assim. O que torna ele uma mala sem alça. E isso vai corrompendo as suas relações, ele vai acabando ficando sozinho por causa disso, um pouco isolado. Mas algumas circunstâncias estranhas, né, abstrusas vão acontecer na sua vida, de modo que ele precisa repensar esse modo de viver. Mas, de fato, o que eu achei mais interessante é a maneira, porque como ele é uma pessoa que ele é da arquitetura, ele trabalha com formas, ele tem uma concepção de mundo muito visual, essa concepção ela é explorada no quadrinho e ela é bem explorada, eu diria, né? Inclusive o modo como ele percebe certas coisas e outras pessoas percebem e como isso é representado no quadrinho com diferentes estilos de desenho. Eu agora tô tentando achar alguma coisa aqui, mas não tô conseguindo. Eu acho que essa definitivamente foi a coisa que mais me interessou. No entanto, é isso que eu falei, eu acabei não me conectando muito. Eu achei aqui um exemplo, aqui ele tá conversando com uma moça, com quem ele vai acabar tendo um relacionamento. Então o estilo do desenho dele é um, o estilo dela é outro, para representar seus diferentes modos de ver o mundo, né, de encarar a vida, enfim, de conceber. Aqui, por exemplo, numa festa você tem várias pessoas, cada uma desenhada num estilo, exatamente para mostrar essa diversidade. Mas, não sei, acabei não me conectando muito com o personagem ou com a história. Gostei de conhecer o autor pelo traço e tudo mais, mas não é. Até meu marido falou que esse é um quadrinista famoso, nunca tinha ouvido falar. Então foi bom conhecê-lo, mas pra mim não foi um quadrinho arrebatador não, tá? Vou logo dizendo. Então essas, gente, foram as leituras concluídas no mês de janeiro. Me digam aí se vocês já leram alguma dessas coisas e o que vocês acharam. Há a possibilidade que a partir do mês que vem eu leia bem menos, porque eu vou começar uma faculdade. A pessoa tem 1000 coisas pra fazer, o que ela resolve fazer mais uma, né? Então eu vou começar uma faculdade de filosofia, se der tudo certo. E eu
provavelmente ficarei um pouco atolada de leituras. Eu pretendo ler tudo que já foi programado, tanto para o clube de leitura quanto os 5 livros para ler em 2024. Mas eu provavelmente vou comentar as leituras do curso de filosofia aqui para não deixar o canal esmorecer, ficar largado às traças, até porque esse nem era meu objetivo, né? Eu gosto muito de fazer o canal. Mas eu tenho essa percepção do curso de filosofia como uma ótima segunda graduação, porque é o tipo de graduação que ajuda qualquer outra graduação que você faz, né? Especialmente pelo método de pensamento filosófico, né? Das reflexões, enfim, tudo mais. É algo que você pode aplicar para qualquer área da sua vida. E como eu já tenho essa inclinação a certa perquisição filosófica, eu tinha muita vontade de fazer o curso. Então vamos ver se eu vou dar conta do curso, se eu vou conseguir fazer. E o dar conta aí tem muito a ver com essa questão de equilibrar os pratinhos, né? Fazer todas as coisas, né? Dar conta de trabalho, canal, todas essas coisas. E então provavelmente um belo momento estaria aqui fazendo vídeo sobre Platão, provavelmente. Mas é isso, vamos ver. Me digam aí se vocês também têm interesse, né, por leituras filosóficas. A ideia não é mudar o foco do canal, mas fazer essas coisas conversarem aí de algum modo, filosofia e literatura. Coisa que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, né? De vez em quando a gente tem um bicho aí, né? Esses vídeos aí que eu falei do Borges ou do Dostoiévski, onde a filosofia sempre dá o seu jeitinho aí de aparecer de algum jeito. Então é isso, gente. Digam aí também o que vocês leram e gostariam de indicar pra nós. Muito obrigada sempre pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.